Servidores da saúde suspendem a greve. 3 salas do Centro Cirúrgico do Hospital Valfredo Gurgel voltam a funcionar. Secretaria de Turismo apresenta plano de ação para o turismo no Rio Grande do Norte. E aqui no estúdio, entrevista com Tatiana Udri, que é gerente da educação de empreendedorismo do Sebrae, para esclarecer como funciona uma consultoria empresarial. Esses são os destaques dessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro. Feliz News está no ar. Boa noite. Nessa semana, os servidores da saúde do estado decidiram encerrar a maior greve realizada pela categoria com 100 dias de paralisação. Nessa quinta-feira, nós fomos até o Hospital Valfredo Gurgel para acompanhar a situação, uma vez que 3 das 6 salas do centro cirúrgico voltaram a funcionar. A greve da saúde, iniciada no último dia 13 de novembro, foi finalizada nesta semana. Ontem, os atendimentos voltaram a ser normalizados no Valfredo Gurgel, maior hospital de urgência do estado, que sofreu as consequências da parada. Os curativos, os banhos, esses procedimentos básicos, na verdade, ficaram bem, né? Os curativos que deveriam ser feitos diariamente passavam até 3 dias sem ser feitos. Os banhos também não conseguia se garantir banho diário aos pacientes que necessitavam. Se contava muito com a ajuda dos acompanhantes, dos familiares, para prestar essa assistência. No próprio centro cirúrgico, a gente tinha uma retenção de paciente maior, sem conseguir sair do centro cirúrgico para os leitos de enfermaria, para os leitos porque toda a rede estadual estava em greve, e a gente não conseguia direcionar os pacientes das linhas de cuidados para outros serviços. Durante a paralisação, os servidores reivindicaram o atraso dos salários. Segundo o Sindisaúde, a volta das atividades foi uma pausa estratégica do movimento, que mantém uma agenda de assembleias. Nós demos uma trégua para que o movimento, nós pudéssemos nos organizar, reorganizarmos, e já tiramos atividades, né? Nós temos uma paralisação no dia 8 de março, e uma assembleia no dia 14 de março. Diariamente, o Valfredo Gurgel recebe uma média de 230 pacientes. Durante o período da greve, os atendimentos no centro cirúrgico chegaram a ser reduzidos em 50%. Hoje, com o fim da paralisação, os atendimentos foram normalizados, mas a superlotação continua. O problema vem da falta de estrutura dos hospitais da rede, que deveriam receber os pacientes que são enviados ao Valfredo. Ontem, voltou os servidores, a gente ainda está arrumando a casa, mas lembrando que a gente continua com a superlotação, que é um dos maiores problemas que a gente tem. A gente tem a capacidade de atender um número de pacientes X e sempre tem o dobro ou o triplo daquele número de pacientes que precisam da nossa assistência. Nos corredores, os pacientes sentem na pele a dificuldade. Dona Francisca espera 19 dias em uma maca a transferência para o Hospital Memorial, onde deve fazer uma cirurgia ortopédica. Mas eu já estou desesperada, porque não é justo a pessoa com 62 anos ficar aqui dentro do hospital esse monte de dia sujeito a adquirir uma bactéria, sujeito a ficar pior do que o que já está. Esta outra paciente está na mesma situação de Dona Francisca, à espera por uma transferência. E tem medo de pegar alguma contaminação se mantendo nesta situação. Aqui passando mal, com o mau cheiro de uma pessoa que está aí toda infeccionada e nem a gente não sai daqui do corredor. Eu tenho 71 anos, sou diabética, sou hipertensa, já tive 2 AVC e continuo aqui. O problema só será solucionado quando os hospitais forem estruturados para receber essas demandas. Enquanto isso, a população deverá continuar convivendo com o problema e até podendo passar pelas dificuldades de uma nova parada dos servidores. A trégua, enfim, da greve é mais para uma reorganização nossa do movimento mesmo, não é uma trégua para o governo. Com o governo nós não damos trégua. Os projetos que estão na Assembleia Legislativa, nós estamos com a categoria sendo mobilizada e a qualquer momento nós poderemos ou retomar a greve ou estar lá também enfrentando aqueles ataques que estão propostos. Que situação, né? Isso é apenas o reflexo do caos que está sendo vivenciado por esse estado. E olha só,
2 homens foram mortos na madrugada dessa quinta-feira após um confronto com a Polícia Militar em Mossoró. Segundo policiais do 2º Batalhão da PM, o CIOSP recebeu uma denúncia anônima informando que pelo menos 5 homens estariam andando armados na favela do Fio, amedrontando os moradores. 3 viaturas foram enviadas ao local e, chegando lá, os PMs foram recebidos a tiros. De acordo com a PM, houve confronto e os bandidos escaparam. A polícia fez buscas na região e, horas depois, encontrou os criminosos. Uma nova troca de tiros aconteceu e 2 homens do grupo armado acabaram atingidos. Eles foram socorridos pelos policiais para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas não resistiram. Ainda segundo a polícia, o restante do grupo conseguiu fugir. E olha só, a Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira uma operação aqui em Natal com o objetivo de desarticular um grupo que traficava drogas via Correios. A nossa repórter Ananda Braga tem mais informações. Isso mesmo, Lívia. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Designer Drug, que tinha como objetivo desarticular esse grupo criminoso suspeito de tráfico de entorpecentes e novas drogas. Na operação foram envolvidos 30 policiais federais, foram cumpridos 10 mandatos de busca e 3 mandatos de prisão. As investigações foram iniciadas em 2014 a partir de apreensões feitas pelos Correios. Esse material que foi apreendido pelos Correios passou por um raio-x e de lá foi encaminhado para a Polícia Federal, que fez uma análise maior e constatou que realmente eram drogas, novas drogas com novas composições químicas, mas que se configuravam sim como drogas. A apreensão foi feita agora, e esse material está em análise da polícia. É isso, as informações estão chegando e à medida que as informações foram sendo atualizadas, a gente vai passando aqui no jornal. Volto com você, Lívia. Muito obrigada, Ananda, pelas informações. E olha só, um homem foi preso em flagrante vendendo um diploma falso do ensino médio, junto com um histórico escolar também falso na Zona Norte de Natal. Eduardo da Silva Cavalcante, de 21 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira em uma ação conjunta entre a Delegacia Especializada e Assistência ao Turista e também a Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente. O suspeito foi preso após ter recebido o valor de R$ 250 referente à venda do diploma de ensino médio que teria sido expedido por uma escola pública, uma escola estadual localizada no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte da capital. Segundo a polícia, ele tinha acabado de vender o diploma em estacionamento de um shopping, também na zona norte, quando foi preso pelos policiais civis. Só para acrescentar, além desse diploma de ensino médio, ele também estava vendendo um diploma de nível superior de graduação aqui em Natal. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir. Secretaria de Turismo apresenta plano de ação para o turismo no Rio Grande do Norte. É logo depois do intervalo, a gente volta já. E olha só, o Conselho Estadual de Turismo realizou nesta quinta-feira uma primeira reunião onde foi apresentado todo o planejamento da Secretaria para fomentar o turismo no estado. O Centro de Convenções foi palco da reunião do Conselho Estadual de Turismo, que agrega vários órgãos do setor. No encontro foram apresentados os dados do turismo local e constatado o crescimento da área no Rio Grande do Norte. Nós temos aqui como objetivo da reunião mostrar o planejamento para o trade aqui, para o Conselho, do nosso planejamento de 2018, a participação nas feiras, onde nós estaremos promovendo e divulgando o destino Rio Grande do Norte, e também tem a participação aqui do FEComércio, onde está mostrando uma pesquisa do perfil do turista que aqui chega no Rio Grande do Norte. Esta é a primeira reunião do Conselho Estadual de Turismo em 2018. A meta aqui é organizar as estratégias de divulgação do Estado e traçar o perfil do turista do Rio Grande do Norte. A meta do Estado é aumentar a divulgação local através de feiras nacionais e internacionais. A gente participou já de 2 feiras internacionais, que foi a Feira da Holanda, com muito sucesso, que a gente está em negociação para até o final do ano a gente trazer 2 voos da Holanda para Natal. Fora isso, participamos já da Feira Internacional de Madrid e na próxima semana estaremos em Lisboa participando
da BTL, que é a Bolsa de Turismo de Lisboa, que é a Feira Internacional de Lisboa de Portugal. E, ineditamente, pelo terceiro ano consecutivo, o Rio Grande do Norte vai ter seu stand próprio. Depois vão participar da ITB, que é a Feira da Alemanha em Berlim. O perfil do turista do Rio Grande do Norte é composto principalmente por homens, na faixa etária entre 24 e 44 anos. Os visitantes estrangeiros ainda vêm em sua maioria da Argentina. Os dados apontam que o setor continua entre as atividades econômicas mais importantes do Rio Grande do Norte. Seja ele desde o bugueiro, passando pelo vendedor de tapioca, passando pelo passeio de bugueiro, no caso, aos hotéis. Então são 52 setores que dependem do turismo. Então é uma cadeia gigantesca que movimenta a economia do nosso estado e com certeza é um dos principais, vamos dizer assim, motor da nossa economia é o turismo. E olha só, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, realiza durante essa semana o cadastramento dos candidatos convocados na segunda chamada do SISU. Isso inclui aprovados e também suplentes para o preenchimento das vagas remanescentes da instituição. Os campos de Caicó, Currais Novos e Santa Cruz fazem o atendimento dos retardatários de todos os cursos nesta sexta-feira, amanhã, dia 23. Já que em Natal, os períodos de cadastramento são divididos por curso até a sexta e também no sábado, dia 24, serão todos atendidos. E olha só, estão abertas as inscrições para o curso de vendas voltado para as mulheres e é promovido pelo Centro de Referência da Mulher. A nossa repórter Ananda Braga tem mais informações. É isso mesmo, Lívia. Olha aí que notícia boa, né? Para a mulher que está aí procurando uma capacitação, que está procurando se inserir no mercado de trabalho, a Prefeitura vai estar oferecendo esses cursos que são gratuitos, né? Para que elas possam participar, para que elas possam estar se capacitando. Mas para conversar com a gente, explicar um pouquinho melhor sobre como é que ele funciona, como é que as inscrições são feitas, eu estou aqui com a Ana Cláudia Mendes, que é coordenadora do Departamento de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. E eu já quero começar te perguntando, as inscrições elas já estão abertas, né? Como que as mulheres podem se inscrever para estar participando do curso? Ou indo, né? É importante esclarecer que o Centro de Referência Elizabeth Nasser, que é ligado à Secretaria de Política Pública para as Mulheres do município, em parceria com a Centas, está possibilitando esse curso voltado para as mulheres. As inscrições elas podem ser feitas ou no endereço do Centro de Referência, que fica na Rua Bernardo Vieira, muito próximo a Centas, ou pelos telefones 3232 4875, o 0800, que é um número gratuito, 0800 281 8000. E como é que esse curso ele vai funcionar, né? Como é que ele vai estar capacitando aí as mulheres para serem inseridas aí nesse mercado de trabalho do comércio, né, especificamente? É um curso, o primeiro curso de vendas, né? A iniciativa é inserir as mulheres no mercado de trabalho. Elas estão no mercado informal, recebem muito menor os seus salários do que os homens, e é um curso voltado prioritariamente para as mulheres, com critérios de ser acima de 16 anos, estar cursando ou já ter cursado o fundamental, né? Identidade, CPFs, documentos básicos e fazer a inscrição. A carga horária vão ser 160 horas, começando agora dia 14 de março a 17 de abril, né, todos os dias. É importante destacar que, às vezes, o complicador da participação das mulheres em curso de formação são os filhos. E o Centro de Referência tem uma brinquedoteca justamente para que as mulheres possam fazer parte de um curso de capacitação e não tenha a preocupação de com quem deixar os filhos. Então, elas podem levar seus filhos, porque a gente tem uma brinquedoteca e equipe técnica preparada para ficar com os filhos enquanto as mulheres estão se capacitando. Não, isso é muito importante, né, Ana? Porque a gente vê que o curso não é só uma oportunidade de estar inserindo elas no mercado de trabalho, mas de estar empoderando, né, essas mulheres que vão poder ficar mais independentes, que vão conseguir ter um emprego, estar sustentando aí seus filhos. Exatamente, né? Nessa realidade econômica é importante que tanto homens e mulheres tenham as mesmas chances de estar inseridas de forma qualificada no mercado de trabalho. E as aulas, como é que elas estão organizadas? Elas acontecem quantas vezes por semana? Quais são os horários? Como é que está funcionando? Vai ser no período da tarde, né, a partir das 14 horas, essa parceria com a Centas. A pasta do trabalho, que é da assistência social, disponibiliza tanto material pedagógico como professor, material didático, e o Centro de Referência com público feminino, né, e com o espaço onde vai funcionar, que é uma sala multifuncional.
Como é um curso, né, para estar aí dando oportunidade para essas mulheres, certamente ele tem certificado, né? Quando terminar, elas vão conseguir pegar essa documentação. Todo o processo, sim. E é engraçado que isso muitas vezes está fora da realidade das mulheres. E, de repente, essa é uma oportunidade que não é por falta de vontade, muitas vezes, das mulheres, mas é falta de oportunidade mesmo. Isso, aí só confirmando então, de segunda a sexta, qual é o horário certinho e como que as mulheres podem estar indo lá para se inscrever no curso? 14 às 17 horas. Pode ligar, se não tem como ir ao centro de referência, no 0800 281 8000 ou no 3232 4875. Vamos pegar os dados, nome, endereço, telefone e a documentação e convidando elas para inserir, né, fazer a ficha de inscrição no centro de referência. Gente, isso é muito importante, né? As mulheres estarem aí se profissionalizando, se capacitando, entrando nesse mercado de trabalho, que muitas vezes ainda é um pouco preconceituoso, né, Ana? A gente pode ver, você como na secretaria, acho que você sente isso. Como é que está essa questão? As mulheres ainda reclamam dessa questão do preconceito dentro do mercado de trabalho, das oportunidades serem maiores para os homens? Com certeza, até a remuneração é diferente. Não importa a área em que a mulher esteja, seja uma alta executiva ou a que estão trabalhando nas fábricas, é 30% a menos do que os homens ganham, tendo a mesma capacidade intelectual. Não, então vamos lá. Então, só para fixar, você repete o número para a gente, por favor, para quem está nos assistindo poder anotar e pegar aí as informações. É o 32 do centro de referência, 3232 4875, 0800, que também é do centro de referência, 0800 281 8000. Então é isso, Ana. Muito obrigada pela sua participação. Recado dado. Fica aí agora a dica para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Que estão aí dentro dessa faixa etária dos 16 até a idade aí que ainda quiser estar trabalhando, podem estar indo lá fazendo a sua inscrição, ligando, pegando as informações para ganhar aí um pouco mais dessa independência que todas as mulheres estão querendo, né? Nesse momento. Lívia, eu volto com você. Com certeza, independência é tudo. Obrigada, Nanda, pelas informações. E olha só, um PM reformado foi preso na madrugada dessa quinta-feira, suspeito de ter roubado celulares de 2 pessoas durante uma falsa abordagem policial realizada na zona sul de Natal. Além dele, um homem e uma mulher também foram detidos. Com o trio, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, um equipamento que produz descarga elétrica, além de outros celulares e também vários objetos. Os 2 homens e mais uma mulher que também estava no veículo quando a PM fez a abordagem receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia de plantão da Zona Sul, onde foram autuados. No caso, o PM reformado foi encaminhado ao comando da corporação, onde deve permanecer em custódia provisória. Vamos agora para o intervalo comercial. Veja a seguir uma entrevista com Tatiana Udri, que é gerente da Unidade de Educação de Empreendedorismo do Sebrae, e ela vai esclarecer como é que funciona uma consultoria empresarial. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Voltamos agora e confira as notícias do Brasil e do mundo com o nosso Giro de Notícias. A Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo 2 suspeitos de participarem de um esquema de corrupção ligado à concessão de rodovias federais no Paraná, que fazem parte do chamado Anel de Integração, uma malha de 2.496 quilômetros de rodovias divididas em 6 lotes interligados. A princípio, havia um mandado de busca e apreensão expedido para São Paulo, mas um segundo envolvido foi preso quando chegava ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, vindo de Londrina, no Paraná. A operação cumpre ao todo 7 mandados de prisão temporária e 50 de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Paraná, na primeira etapa da Lava Jato esse ano. As ordens judiciais foram autorizadas pela 13ª Vara Federal de Curitiba. As investigações detectaram o uso das estruturas de lavagem de dinheiro reveladas na Operação Lava Jato para operacionalizar os recursos ilícitos pagos a agentes públicos, principalmente por meio dos operadores financeiros, investigados na Lava Jato, segundo a Polícia Federal. As fortes chuvas que caíram na noite de ontem e na madrugada de hoje no Rio de Janeiro voltaram a deixar bairros sem luz e provocaram vários pontos de alagamento. Queda de árvores também foram registradas.
Sirenes de alerta de deslizamento foram acionadas em 6 comunidades. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura, sirenes foram acionadas nas comunidades da Babilônia, Chapéu Mangueira, Cabritos e na Ladeira dos Tabajaras. Essas 4 em Copacabana, em Santa Marta, no Botafogo, e também no sítio Pai João, no Itaiangá, por volta das 10h30 da noite. Até agora, no entanto, a Prefeitura não informou se houve deslizamentos e feridos. Bolsões d'água e alagamentos foram registrados em vias importantes da cidade, como as avenidas Borges de Medeiros, Epitáfio Pessoa, na Lagoa, Presidente Vargas no centro, Lagoa Barra, Ayrton Senna na Barra e também Avenida Brasil. Foram registradas quedas de árvore em ruas de Copacabana e Taquara. O Rio de Janeiro está em estágio de atenção, o nível intermediário na escala de 3 estágios da Defesa Civil. Uma pessoa não identificada se suicidou hoje em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Montenegro, depois de lançar uma granada de mão no interior da sede diplomática. Montenegro é uma pequena e montanhosa república situada no sudeste da Europa. A ligação diplomática americana foi a primeira a se referir ao incidente, emitindo um alerta de segurança onde pediu aos seus cidadãos para evitar a embaixada até novo aviso, além das multidões ou manifestações. Embora no início os Estados Unidos não deram mais detalhes sobre os motivos do alerta, porém mais tarde o porta-voz do Departamento de Estado confirmou uma pequena explosão perto do recinto. Ele ainda não informou sobre os danos pessoais ou materiais no ataque. Por sua vez, o governo de Montenegro confirmou que uma pessoa não identificada atacou a embaixada americana com uma bomba, provavelmente uma granada de mão. De acordo com essa versão, o atacante jogou a granada para dentro da embaixada e depois se suicidou com um dispositivo explosivo. Veículos de imprensa locais já foram informados que as 2 explosões ocorreram em uma diferença de poucos segundos. Voltamos agora, olha só, empreender está ligado à criação de um negócio com o propósito de explorar uma oportunidade. No entanto, essa prática também é responsável pela maior parte da geração de postos de trabalho aqui no nosso país. Muitos empreendedores buscam também a consultoria como um método para o sucesso. Por isso, nós recebemos agora Tatiana Udri, que é gerente da Unidade de Educação e Empreendedorismo do Sebrae. Tatiana, seja muito bem-vinda. Olha só, para a gente começar a nossa conversa, explica para a gente, né? A quem se destina, por exemplo, uma consultoria empresarial? Ela é feita, por exemplo, só para os empresários, para os donos das empresas, ou quando ela é feita, ela é direcionada também para os seus empregados? Essa consultoria empresarial ela pode ter vários temas, pode ser na área de finanças, na área de planejamento, na área de marketing. O empresário pode procurar o Sebrae, tanto pode haver ações voltadas para a melhoria de resultados dessa empresa, como também algumas intervenções em relação aos colaboradores dessa empresa. Então é amplo, né? Sim. Depende da análise que vai ser feita, do porte também da empresa, né? Sim, do porte da empresa. É um trabalho personalizado, né? E que vai depender inicialmente dessa análise inicial para identificar quais são as oportunidades de melhoria e, em seguida, o plano de ação para a definição desses indicadores de melhoria. Tatiana, e para quem está assistindo a gente, que tem uma empresa de pequeno porte, por exemplo, também pode recorrer a uma consultoria até como um viés de crescimento? Sim, as consultorias elas são principalmente indicadas para aqueles empresários que querem melhorar, né, melhorar indicadores, propor inovações, propor mudanças. Então, esses empresários podem procurar o Sebrae, que nós temos diversos tipos de consultoria para ajudá-los. Pois é, e segundo os dados do Sebrae Brasil em 2016, o país ele atingiu a segunda maior taxa de empreendedores de uma série histórica, chegando a 36% da população adulta empreendendo. Isso é até mesmo uma resposta para a crise, né? Quando todo mundo estava vivendo aquele período de desemprego, de crise financeira mesmo. Esse dado só mostra que várias pessoas
resolveram enfrentar a crise empreendendo, né? Isso mesmo. O empreendedorismo ele pode ser considerado através de duas nuances: por oportunidade, que são aquelas pessoas que identificam a oportunidade de negócio e montam empresas, ou empreendedorismo por necessidade, que é um que a gente vê muito comum com cenários econômicos restritivos. Mas, felizmente, as pesquisas mostram que esse empreendedorismo por oportunidade ele vem crescendo nos últimos anos. O que, para a gente, do Sebrae, é muito positivo, porque empreender por oportunidade significa que o empresário decidiu investir, né, com mais planejamento, com mais cautela. E aí são negócios que tendem a ser mais promissores do que aqueles que foram decididos por necessidade. Tatiana, e por exemplo, para quem está assistindo a gente, quais são os sinais para um empresário entender que a sua empresa está precisando, na verdade, de uma consultoria ativa? De repente ele não identifica principalmente os controles financeiros. Hoje finanças é a grande temática, a temática mais procurada, né, das consultorias que são desenvolvidas pelo Sebrae. Muitas vezes não tem os controles básicos, mesmo empresas que são grandes não têm esses indicadores, né, com foco em resultados. Às vezes a definição de estratégias a longo prazo, né, também podem ser definidas, estratégia de mais captação, de mais retenção de clientes. Então vai depender muito da problemática inicial dessa empresa para a gente definir que plano de ação podemos auxiliar o empresário. São casos particulares, né? Sim. E justamente como é que o Sebrae ele trabalha, né? Ele oferece esse tipo de consultoria para as pessoas que estão em casa, que ficaram de repente na dúvida. Como é que as pessoas podem receber essa consultoria através do Sebrae? O Sebrae ele atua inicialmente para dois públicos, tanto aquela pessoa que quer montar um negócio ou empreende por conta própria, ela pode nos procurar. Nós temos toda uma rede de atendimento. Hoje são 9 escritórios regionais disponíveis nos municípios polo. A unidade sede, que funciona aqui em Lagoa Nova. E diversas atividades são pensadas. A gente já tem um calendário aí de ações, são mais de 100 eventos disponíveis. Muitos desses eventos são gratuitos, que são as palestras gerenciais, diversas oficinas, diversos cursos. Então, esse cliente pode nos procurar para que a gente possa indicar qual é o melhor serviço, né? Qual é o serviço mais adequado do Sebrae para aquele caso. Para cada empresa. Isso. Temos também disponível para aquelas pessoas que se interessaram pela consultoria empresarial, o check-up empresarial. É uma ferramenta de diagnóstico empresarial que está disponível no site do Sebrae. O empresário preenche esse diagnóstico e, em seguida, um funcionário do Sebrae vai até a empresa para fazer essa análise e propor um plano de melhoria. Tá ok. Então, quem esteve assistindo a gente durante toda essa entrevista, conversamos um pouco sobre consultoria empresarial. Quem ainda ficou com dúvida, tem um contato do Sebrae, o 9911-0160, onde as pessoas vão poder fazer aquela ligação, marcar um horário 9911-0160. Todo mundo vai poder ligar e se informar. Muito obrigada, Tatiana, pelos seus esclarecimentos, tá? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.